meu nome é Gislene. Eu estou aqui hoje para contar um pouco sobre a minha experiência no que se diz respeito a racismo na Alemanha. Vivo aqui em Munique já tem, acho que 10 anos, e na verdade eu nunca fui vítima de racismo, né? Tudo ao que se refere à cor. Mas eu já tive a sensação, o sentimento de que umas pessoas têm problema pelo fato de eu ser estrangeira. E, na verdade, assim, eu senti isso na faculdade, né? Na faculdade, inclusive, tem até outras estrangeiras, principalmente as que vêm da América do Sul, e elas me contavam que tinham o mesmo problema. Um exemplo. Uma vez eu estava na sala com mais ou menos 150 pessoas e o professor da faculdade fez uma pergunta e eu não tinha entendido a pergunta, não tinha entendido uma palavra na verdade. E eu então levantei a mão e perguntei se o senhor poderia, por gentileza, me explicar o que significa essa palavra para eu poder pensar junto, né? E ele, ao invés de falar o significado, ele simplesmente olhou para mim e falou: essa pergunta não foi pensada para ser respondida por um estrangeiro. Ele falou isso. Ele falou isso na sala de aula para uma aluna estrangeira. E é claro que as pessoas, que os meus colegas ficaram todos, né? Ficaram chocados com a reação dele, com a atitude dele. Outro exemplo foi também em sala de aula. Eu tive, na verdade, problema com 3 professores. Não é assim que todos têm esse tipo de preconceito. Mas eu costumava, nessa aula, eu costumava sempre levantar a mão para responder as perguntas, porque ninguém queria participar da aula, sinceramente, porque a aula era muito chata. E eu sempre levantava a mão e queria responder, ninguém queria responder, então eu respondia as perguntas. E nesse dia eu levantei a mão e falei: eu quero responder. E ele me falou simplesmente: né, espere a sua vez chegar, porque você já falou demais, as outras pessoas também querem falar. E sendo que ninguém queria falar, ninguém tinha levantado a mão. Então, assim, são coisas pequenas, talvez não seja nenhum tipo de preconceito, talvez seja a própria pessoa, o próprio professor que seja um pouco complicado, mas a sensação que se tem como estrangeira numa faculdade alemã, não estou querendo generalizar, mas nessa faculdade eu tive a impressão de que alguns tinham problema com estrangeiros e eu não era somente eu não era a única, perdão. Tinha outras colegas também que já me falaram que alguns professores se comportam dessa forma, e eu acho que essa foi a única vez em que eu me senti, vítima de preconceito, mas como eu falei anteriormente, não pelo fato de eu ser negra, né, pelo fato de eu ser uma pessoa de cor, mas pelo fato de eu não ser alemã. Então é isso. Mas não foi uma experiência tão ruim assim. Acontece, às vezes no Enem não tem nada a ver com a própria pessoa, tem a ver com o professor, ou a pessoa não te acha simpática ou algo do tipo. Então, na verdade, o meu conselho, se você tiver esse sentimento de que uma pessoa tem esse tipo de preconceito com você, não ligue para isso, porque se você sabe que você é uma pessoa boa, você dá o seu melhor, então o problema não está com você, o problema está com a pessoa que foi racista ou preconceituosa com você. E mais um exemplo que eu lembrei agora, em grupo, foi numa aula de novo de um professor, e eu já tinha aprovado, eu sempre tive boas notas na faculdade, sempre mostrei que eu sei fazer referatos, né, que eu sei fazer apresentações, não tenho problema nenhum com a língua nesse sentido. E uma vez, antes do professor, o professor falou: vamos dividir as pessoas em grupo. E antes de ele dividir as pessoas em grupo, eu já tinha falado com uma colega minha, que eu gostava muito dela: vamos fazer, se ele quiser, se ele falar que tem que fazer em grupo, então vamos fazer juntas.
E ela olhou pra mim e falou, não, espere. E me ignorou um pouco, que eu não tinha entendido. Aí depois, quando o professor falou que tinha que fazer grupos de 4 pessoas, ela simplesmente me ignorou e já procurou as outras 4 meninas que ela queria fazer junto. Então, assim, eu tive a sensação, e essa não foi a primeira vez, tive a sensação de que alguns alemães, pelo fato de você ser estrangeira, alguns alemães acham que você não tem capacidade para fazer algumas coisas. Te acham, vamos dizer assim, menos inteligentes. O que eu também não liguei muito, fiquei um pouco chateada, mas não liguei muito porque eu tinha boas notas, melhor até do que alguns alemães. E o problema não estava em mim, na minha capacidade, que eu sou tão inteligente quanto qualquer um daquela sala de aula, mas o problema estava na colega. Então, por esse motivo que eu não liguei muito. Na verdade, você não se deve guardar essas coisas, né, para a vida. Tem que continuar, e se você sabe que você pode, então isso é o suficiente. Foi isso, esse é o meu depoimento, espero que não tenha sido tão longo. E, Adriana, até a próxima, minha querida. Tchau!